José Nazar, que é o nosso presidente e fundador da Escola Lacaniana de Psicanálise, junto com alguns outros. A escola já completou 30 anos e ele estaria aqui hoje, mas ele não pôde. Então eu decidi fazer essa primeira conversa de analista sem trazer nenhum convidado, só eu mesma. Até porque normalmente eu não falo muito, então hoje vai ser uma oportunidade. Então eu queria começar contando um pouquinho da minha trajetória e como eu vim para a psicanálise, né? Muito jovem, na hora do vestibular de antigamente, eu queria fazer psicologia, mas também sempre gostei muito de comunicação. E por questões financeiras da minha família, etc., eu queria entrar na psicologia da PUC por uma questão que até depois eu fiquei sabendo, só mais tarde, diziam que a psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque eu sou de lá, não era boa. E eu só fui descobrir muito mais tarde, depois de formada, que sempre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul se encaminhava para a psicanálise. E a PUC até hoje é psicologia, né? Claro que entram alguns saberes da psicanálise, etc., mas é uma faculdade de psicologia. E faculdade não forma psicanalista, acho que todo mundo sabe. Mas o viés de estudo da Universidade Federal na época era psicanálise. E eu não tinha nem condições de avaliar o que era psicanálise e psicologia naquela época. Então eu resolvi fazer o vestibular para comunicação, fui aprovada, gostei muito. Sempre gostei muito de trabalhar em comunicação e durante a minha vida toda eu falava, em algum momento eu vou estudar psicologia. Isso sempre voltava à minha cabeça, né? E quando eu casei, vim para o Rio, com 26 anos eu comecei a fazer meu primeiro percurso de análise e percebi o que é uma análise e o que pode ser como efeito na vida de alguém. Foram 10 anos dessa primeira análise. Eu decidi sair, teve um ponto em que não foi mais possível, mas eu fiquei 10 anos. E sempre trabalhando em comunicação social, especificamente na área de assessoria de imprensa, e tendo muitas coisas boas que aconteciam nesse meu trabalho. E uma coisa que sempre assim, eu percebi no trabalho com jornalismo, tem algo da tradução e da escuta. Então, assim, de alguma maneira você escuta aquilo que é dito e você vai pegar o que importa daquilo para transmitir, e você vai pegar aquilo para transmitir numa linguagem mais clara. Por isso eu chamo de algo de uma tradução e de uma escuta que também é uma escuta analítica, porque você vai dali recortar o que realmente importa. Então eu sempre pensava isso, sobre essa questão da escuta. Quando eu entrei para a psicanálise bem mais tarde, uma das questões que hoje estão presentes nessas minhas ações frente a poder estar ao vivo no Instagram falando com outras pessoas, era assim, eu queria muito que fosse possível falar em psicanálise sem que isso fosse algo que não pudesse ser entendido por mais pessoas, né? A psicanálise, ela não passa pelo entendimento. A nossa própria análise possibilita que a gente consiga absorver algo do que é apreender e ter alguma coisa de uma compreensão, que não é nem assim que se pode chamar, do que é a teoria psicanalítica. Mas, ao mesmo tempo, estar na função da psicanálise não é sem a teoria, que fique bem claro isso. Então, existia já em mim também esse desejo de que a psicanálise pudesse ser falada de uma maneira mais clara. Então, essa questão da tradução, que já aparecia lá no momento em que eu trabalhava com assessoria de comunicação social. E também, só fazendo outra ressalva, não é possível almejar ser compreensível e legível, palatável a todos. E a leitura é a leitura de cada pessoa. Então, isso dessa minha vontade de tornar mais acessível a linguagem psicanalítica
analítica, ela não é toda possível, tá? Bom, então aqui só para trazer algumas frases que eu coletei, curtas. Quando falamos, tentamos traduzir a nós mesmos em palavras. Quer dizer, nem o que nós sentimos, o que está em nós de alguma maneira, é possível traduzir totalmente em palavras. O simbólico não dá conta de tudo. Sempre resta algo. Então a frase é assim: quando falamos, tentamos traduzir a nós mesmos em palavras e nunca se traduz uma coisa em outra sem perda, porque falar é perder. Então aí já há o impossível nessa minha obstinação em tentar fazer a psicanálise ser mais palatável. E outra frase que eu gosto muito, que também diz muito sobre essa impossibilidade, que é do humano falante: para mim mesmo sou anônimo. O mais fundo dos meus pensamentos não entende minhas palavras. Só sabemos de nós mesmos com muita confusão. Essa frase é do Guimarães Rosa e a frase anterior é da Ana Sui, não sei se eu citei. Bom, e aí o meu encontro com a psicanálise, com assim, o desejo de entrar numa formação, ela se deu no momento do meu desencontro com a comunicação. Então eu sempre dizia que em algum momento eu faria o curso de psicologia. Fiz 40 anos, 42, 43, isso não aconteceu. E para alguém solicitar uma psicanálise, em busca de uma análise, é necessário que haja uma pane geral no sistema da nossa estruturação, aquilo que sempre funcionou, que se apresentava como sintoma, estamos na vida e está tudo certo, para de funcionar. Então foi isso que ocorreu. Eu estava com 49 anos e não cuidava das coisas que de fato me interessavam, e depois eu vou dar um exemplo entre desejo e sintoma prático que eu acho que vai ajudar bastante a ilustrar, até pelas perguntas que vieram para mim, né? Então o meu encontro com a psicanálise se deu aos 49 anos, meu reencontro com a psicanálise que eu venho desde então me dedicando, ocorreu nesse desencontro com a comunicação. Eu falei, não quero mais. Inicialmente eu parei de trabalhar com assessoria de comunicação social, continuei trabalhando com consultoria de comunicação e marketing, mas aquilo era insuportável já. Não era mais algo que respondesse de alguma maneira a essa possibilidade sintomática que os neuróticos têm na vida, né? Então eu fui para análise e acho que em um ano de análise com uma psicanalista da Escola Lacaniana de Psicanálise, que é a Emília Lobato, que me acompanha até hoje no meu percurso. Um dia eu falei sobre isso, sobre essa questão de ter tido o desejo de estudar psicologia. Ela disse, por que você não vai à escola e tal, tem um curso de introdução. E quando eu fui, eu assim, pensava onde eu estive até agora, né? Então, já na maturidade, eu comecei e não saí mais da psicanálise, entrei como membro da escola, isso tudo em tempos lógicos e cronológicos que não são imediatos, né? Não é assim, eu adorei psicanálise, amanhã eu vou abrir minha clínica. Claro que não, né? Percurso. Eu continuo iniciante até hoje. E aí, na escola, eu percebia que quando a gente chega na escola tem que apresentar o diploma de graduação para começar na escola, né? Não sei se só como participante de curso de introdução e até participante da escola, são muitos estudantes de psicologia, então não precisa ter uma graduação. Mas quando eu pedi para entrar como membro, aí tem todas as questões que envolvem a entrada numa escola, e eu apresentei meu diploma, ficou lá meu diploma devidamente cadastrado, registrado, etc. Eu acho que eu falei no começo, talvez alguém não tenha ouvido, que é a Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, que fica ali no Leblon.
A minha psicanalista é de lá, o meu supervisor clínico é de lá, faço a minha formação com a transmissão dos meus pares, que muitos estão aqui hoje, dessa escola. Então, eu não falava sobre comunicação social, eu não dizia. E aí eu não conseguia perceber por que eu não falava disso. Em todos os lugares durante a minha vida que eu chegava, a comunicação gritava, né? Digamos, eu estava fazendo um trabalho voluntário, resolvia questões de comunicação para eles. Eu ia lá para fazer outro trabalho e fazia o trabalho de comunicação. E por que na escola isso não aparecia? Né? E eu precisei seguir o meu percurso da análise e não me perguntava mais do que isso, do que a mim mesma, né? Por que eu não falava disso? E até que exatamente antes estive já no diretório da escola, participei do diretório durante 2 anos, mas nunca numa secretaria que tivesse algo a ver com a parte de publicação, comunicação, etc. Quando foi na semana anterior à pandemia, o último dia de funcionamento da escola, na quarta-feira anterior, a Renata Amato, que também é minha par, melhor no feminino, na escola lacaniana de psicanálise, me chamou para auxiliar no lugar que ela ocupa, que é a Secretaria de Publicação. E aí eu fui até lá, sentei com ela num café e falei cheia de ressalvas, eu não sei, nananã. Mas acabei dizendo, não, eu vou ver como é que estão as coisas e vou começar a dar umas sugestões e tal, participar, né? Um grupo de pessoas para pensar aquilo. E aí, quando eu saí de lá, já comecei a pensar nisso. Então, assim, de alguma maneira, eu comecei a conectar isso. Começou a pandemia, uma semana depois, só para explicar um pouquinho do sintoma de uma maneira que eu acho que todo mundo vai entender. O meu sintoma se apresentava de várias maneiras, como uma neurótica obsessiva, arrumação, limpeza, organização, planilhas. Meu marido está rindo. Então, assim, controlar, organizar, limpar, sem ser um toque, né? Não chegava a ser totalmente assim, mas aquilo ali era... Então, por exemplo, eu chegava de uma reunião de trabalho, um dia extenuante em comunicação, a casa estava limpa, porque eu tenho uma ajudante doméstica, eu chegava aqui e varria a casa inteira. E quando eu varria, eu ruminava tudo. Eu estava fazendo um sintoma, quer dizer, ali é uma apresentação desse sintoma que estava em mim. Quando eu comecei a varrer a casa, no primeiro domingo pós-início do isolamento social, comecei a varrer a casa e, puf, conversa de analista. Eu formatei na minha cabeça, eu pensei nisso, eu idealizei, a escola encampou, passei a coordenar aqui na escola. No dia seguinte, no momento em que eu idealizei isso, eu só falei com a pessoa que eu convidei para o dia seguinte, que é meu par na escola, Abílio Ribeiro Alves, que vocês conhecem. O seminário dele, que era às quartas, acho que passou para terça, amanhã tem seminário dele, depois eu vou falar disso. Só conversei com ele, nem com meu marido eu falei. E à noite, depois que ele deu o sim, que ia entrar comigo no dia seguinte, que a escola deu o sim, segunda-feira começou. Isso é desejo. Algumas pessoas me perguntaram, muitas perguntas que eu recebi, o que era desejo. Desejo é extremamente difícil de falar sobre o desejo, né? Aí, porque a gente tende a colocar isso na ordem do significante, né? É muito difícil simbolizar. Porque o desejo, vocês não imaginam quantas pesquisas sobre o que é desejo eu fiz ao longo desses anos todos que eu estou já na minha formação. E quanto mais eu procurava, menos eu encontrava. Eu encontrei com desejo aqui na vassoura. Então, assim, eu fiz até uma analogiazinha aqui, né? Então, o gozo da vassoura era o gozo sintomático. Eu chamei agora de insight da vassoura, né? Fazendo uma brincadeira com isso. Então, a angústia, que é a causa de desejo, ela pode também nos levar para o sintoma. E a angústia, algumas pessoas também perguntaram sobre a angústia, ela é inerente ao humano.
é estrutural, é necessária. Então, assim, antes, varrer, angústia, varria para ruminar. É um movimento obsessivo do sintoma que gera a plenitude do gozo. Vou mais adiante falar um pouquinho mais sobre isso. E a angústia do varrer para voar, para criar, é um movimento desejante, né? É a angústia produzindo desejo. Isso para tentar dar uma falada. Agora, no livro, eu até trouxe aqui alguns livrinhos que foram muito importantes na minha trajetória. Esse aqui que eu vou falar agora, Uma Temporada com Lacan. Ele é do Pierre Rey, editora Companhia de Freud, que vocês podem entrar em contato com a Secretaria da Escola para saber como comprar, porque eu não sei se ele está vendo ainda. Ele fala o seguinte: às vezes tinha vontade de criar. Desfilavam-me pela cabeça algumas notas de música, 3 linhas de texto, o ordenamento de um quadro, o início vago de um poema, a projeção de um croquis, mas nunca passavam ao violão, à pena ou ao papel, e pela força das coisas, feneciam de maneira tão repentina como haviam surgido. Eu estava bem demais para criar. O gozo é um estado de plenitude que basta a si mesmo. Esse é o gozo neurótico. Então, assim, porque há ainda uma outra questão minha que ainda não pôde se apresentar de uma maneira melhor, né, desejante, que é com a escrita, né? Então, eu escrevi durante a minha vida inteira muitos romances na minha cabeça, maravilhosos, tá? Então, algumas linhas, alguns textos foram para o papel, tá? Ah, bom, o livro do Pierre Rey, Uma Temporada com Lacan, está à venda, por exemplo, na Amazon, tá? Então, é um bom livro, principalmente para quem está no seu percurso de análise, tenha ou não começado numa escola, mas que pense em fazer a formação ou não. Para o seu percurso de análise, ele é um livro maravilhoso. Então, eu escrevi vários romances na minha cabeça e algumas linhas, alguns textos iam para o papel, mas sempre que alguém lia essas linhas ou esses textos e me dizia assim: Helena, você tem que escrever, eu ficava um longo tempo, que contavam-se em anos, sem conseguir escrever nada. Porque por uma questão da nossa neurose, que é necessária, estrutural, né? A gente não consegue ir para o desejo. A gente vive no boicote a gente mesmo. Tem que dar uma olhada aqui, me manter no horário. Então, o reencontro com a comunicação foi possível agora. E agora estão brotando, nascendo outras coisas, né? Eu brinco que o Insight 2 foi exatamente estar aqui hoje sozinha. Eu estava às voltas porque o Nazar me pediu para passar ele para o dia 1º de junho. Mas o dia 1º de junho já tem uma pessoa marcada e eu tenho uma agenda marcada até o final de junho e nenhuma das pessoas podiam trocar para hoje. E aí eu comecei a pensar o que eu ia fazer e tal. Isso, sexta-feira de manhã eu acordei, Insight da Vassoura 2. Eu vou fazer. Insight da Vassoura é legal, né? Eu vou conversar comigo na segunda-feira. Não vou conversar comigo, eu vou conversar com vocês que estão aqui acompanhando e tal, e que me mandaram várias perguntas. Então aqui está vendo algum tipo de transmissão, né? Então a minha ideia agora é começar a entrecortar a minha fala com perguntas e com algo que eu colhi dos trabalhos que já vieram aqui. Então vamos ver se a gente consegue isso. Então uma pergunta aqui, a Alicia fala exatamente disso, né? Eu vou dizer só o primeiro nome. Não, vou dizer. Alicia Marques, ela é também psicanalista da escola. Deu uma travada. Não conseguiu ouvir o nome do livro, só conseguiu ouvir que tem na Amazon. É o livro Uma Temporada com Lacan, do Pierre Rey, da editora Companhia de Freud. Tá? Eu sei que aqui ficou ao contrário, mas dá para ler, né? Esse livro eu estava falando para a Raquel, né? Foi a Raquel que entrou depois. Não, foi a Ana Cláudia.
esse livro, para quem está num percurso de análise, eu acho ele muito excelente leitura. É o percurso dele com Lacan. E ele tem várias coisas maravilhosas. Essa frase que eu li aqui, maravilhosa. Então, a Alicia perguntou o seguinte: conversa de analista nasceu em meio a uma pandemia, no momento em que muitos paralisam ou que pelo menos claudicam diante da angústia. Você, com esse projeto, nos relembra que a angústia também pode parir o desejo. Como é esse o momento de um tete-a-tete com você, gostaria de ouvi-la falar sobre desejo em tempos pandêmicos, né? Aí, assim, eu acho, né, que eu consegui falar o possível do desejo em meio à pandemia. Mas isso nunca vai ser algo que está para todos, né? Até aqui, quando veio o Agostinho, ele falou que muito mais fácil vai ser para muitos fazerem sintoma, né? E que era um prato cheio para o obsessivo, né? Não falei que era limpeza, organização, controle. Então, um obsessivo querer controlar esse vírus é uma maravilha, entre aspas, né? É isso que é o gozo em estado de plenitude que basta a si mesmo, né? Que é aquele gozo no qual a gente acha que está tudo bem, né? Então, eu acho que eu consegui mais ou menos responder. Deu uma travada de novo? Então, tem outras pessoas perguntando do livro. Tá todo mundo ouvindo? O som tá ok? Voltou? Estava travando. Não tá travando, não. Pra mim tá ótimo. Então tá. Então, assim, eu acho, Lícia, se você não vai... Se eu vou conseguir te responder mais do que isso, né? Então, porque isso que eu falei antes, desejo é meio sem palavras, né? Eu tentei nessa abertura aí que eu fiz situar o desejo, como ele surgiu. Tá. O desejo como ele surgiu, né? Especificamente, que foi pela primeira vez que eu pude perceber o desejo, né? E é difícil de falar disso, não é simples. Naquele momento, né? Ali onde surgiu o desejo, naquele momento, se eu não tivesse o percurso de análise, se eu não estivesse já trabalhando esses aspectos, eu entraria no meu sintoma neurótico. Então, não é simples para que as pessoas possam fazer desejo, algumas até fazem. A minha casa, ainda gosto de arrumação, né? Mas só que agora eu não consigo mais fazer. Então, a minha casa hoje, para o que era, ela não é suja nem bagunçada, tá? Mas ela é um pouco bagunçadinha, um pouco sujinha. Isso não aconteceria antes da análise. Mas por quê? Porque ficar ali naquela esfregação e limpa, é o que impede a gente de fazer outras coisas muito melhores que a gente tem para fazer. Então, antes da análise havia desejo, né? Uma pergunta que eu me fiz. Eu acho que em alguns momentos da minha vida, sim. Talvez em muitos momentos, né? Mas, assim, eu nunca consegui, de alguma maneira, pegar isso como algo que me faz produzir e eu ter alguma percepção disso, né? Bom, eu tô falando o que eu posso a partir da minha experiência, é sempre no 1 a 1, né? Então, o que eu posso dizer sobre o desejo em tempos de pandemia, né? Fatalmente, esse momento é um momento de emergência da angústia, né? E aí é no 1 a 1 que vai ser possível fazer com a sua angústia. A angústia e o medo, eles não são... Muita gente perguntou sobre o medo. Então, Natália, eu acho que eu já falei sobre a diferença entre gozo e desejo, mas vou tentar entrar um pouco mais.
falando sobre os idosos e a pandemia. Visão. Ah, sim, isso depois. Então, a angústia e o medo não são necessariamente ruins, eles são movedores de vida, né? Mas assim, isso também tentando, a angústia pode apontar no movimento de emergência, né? Ela pode apontar um desejo, mas ela pode nos desapontar, né? Nos indicando um outro caminho, que na melhor hipótese é o do sintoma, porque isso se tornando medo, pânico, desespero, depressão, aí sim a gente está num terreno muito mais perigoso. Por enquanto, se fizer sintoma, tá até bom, tá? Vão fazendo aí, limpa tudo, a histérica fica louca, quer sair de casa, né? O obsessivo fica louco e não quer sair de casa, falando assim genericamente, claro, mas é mais ou menos isso. Porque eu estava falando antes, até a Shirley comentou aqui sobre, você falou desses atos que impedem, nos afastam de fazer o que realmente importa, né? Que é isso do desejo. Porque a pulsão de morte, ela não é necessariamente um impulso para morrer, literalmente. Ela pode ser, mas ela pode ser um impulso para não viver, isto é, paralisar a vida. Isso não dá, isso eu não posso, isso eu não consigo. E o Pierre Rey, nessa trajetória dele com Lacan, ele conta que ele estava exatamente assim. Por isso que dificilmente uma pessoa que não entre nisso que eu falei no começo, parou tudo. Até eu ouvi uma vez na escola lacaniana de psicanálise, no começo da minha formação, o impedimento do jogador de futebol. É de uma tal forma que o sintoma domina que você para tudo. Você não consegue ir adiante. Então, falei disso, a pulsão de morte, e desejo, né, que a Alice falou, a Natália falou sobre a diferença entre desejo e sintoma, que era o que eu já estava falando antes. Eu não sei se a Natália entrou um pouquinho depois, ou se não ficou claro, aí me digam aí se não ficou claro. Tão claro quanto possível, né? O desejo tem gozo, desejo e sintoma, né? O sintoma, ele nos faz gozar e dar a ideia de que nós estamos plenos, tá tudo certo. Mas ele não nos faz produzir, criar, né? Depois, se vocês quiserem, eu leio de novo a frase do Pierre Rey que eu li, que eu acho que descreve muito bem o gozo. Bom, e desejo também, para que a gente possa fazer desejo, a gente depende do nome do pai, da inscrição do nome do pai, né? Dessa inscrição que nos permite voar, permite o sujeito voar, parir a sua própria vida e escrever a sua própria história, né? E o nome do pai é outro conceito da psicanálise, que é aquilo que corta aquele excesso da mãe e do filho ligados e que não necessita ser feito exatamente por um homem que seja o pai dessas crianças, né? Pode ser e pode não ser. O nome do pai que vigora, que eu até lembro na minha vida, ele vem pela boca da mãe, né? Me lembro que a minha mãe dizia assim, na minha casa são 5 filhos, né? Imagina que delícia. Ela dizia assim, nossa, hoje não vai ter como, eu vou contar pro pai de vocês o que vocês estão fazendo. E, nossa, eu ficava apavorada. Primeiro, ela nem contava, meu pai nunca bateu em ninguém, nunca, nem castigo deu. Meu pai era um brincalhão, palhaço, criança. E quando eu cresci na adolescência, foi o que eu achei de mais frágil nele para eu poder
fazer aquilo que a adolescente faz, né? Poder me desvincular. Não, ele é um fraco. Ele é um fraco, porque era o que a minha mãe dizia, mas esse é o nome do pai, que aí já está aqui, né? Tô dando só um exemplinho bem básico, porque aqui não dá pra gente também fazer uma grande viagem ao fundo do mar, né? E outra coisa, com relação, uma outra frase que eu recordei, que é da Ana Sui, com relação a isso de poder fazer desejo, Lícia, Natália, que falaram um pouco sobre isso, em tempos de pandemia, a gente faz o que pode. E tenho aprendido que podemos muito quando topamos perder o ideal. Que isso foi também uma coisa importante que a Shirley, tem mania de trocar nome, gente, que a Shirley Dávila, que esteve aqui para falar sobre as crianças como sintoma do pai, aqui no Conversa de Analista, ela disse com relação ao ensino à distância que a Alicia Marques virá falar aqui no dia 8 de junho. Alicia Marques, ambas, Shirley Dávila e Alicia Marques, meus pares na Escola Lacaniana de Psicanálise. Quando a Shirley veio, ela disse que a questão do ensino à distância é importante que a gente tenha em mente não idealizar. Não idealizar, vai ser o que for possível, porque essa frase da Ana Sui também serve para isso. Em tempos de pandemia, a gente faz o que pode. E tenho aprendido que podemos muito quando topamos perder o ideal. Se a gente busca o ideal, não vai acontecer. Que isso tem a ver com a minha relação com a escrita, né, com a minha relação com a psicanálise e fazer ou não faculdade de psicologia. Porque quando eu fui trabalhar, saí de assessoria de comunicação, eu fui fazer uma pós-graduação em marketing. Quem disse que não poderia, com o mesmo tempo, investimento, etc., ter feito o curso de psicologia? É porque a gente tende a fugir daquilo que é o que de fato nós desejamos. E isso é da nossa estrutura. E aí, umas colheitas do Conversa de Analista sobre desejo e sintoma. Bom, já coloquei aqui, está no texto, que eu fui tentando me alertar sobre isso. Vou falar um pouco agora de escola de psicanálise, formação. Recebi perguntas sobre como é uma formação em escola e se é possível uma formação online. Essa pergunta foi da Raquel Abreu. Como funciona a formação de um psicanalista em escola? E nos tempos de hoje, que eu entendo que ela esteja se referindo a esse momento de pandemia, é possível fazer formação online? Então, eu vou tentar responder sobre isso. Então, o meu início na escola foi no curso de introdução, como eu contei, eu estava em análise, falei para minha analista que eu sempre quis estudar psicologia, desde jovem, e fazia tudo para não fazer isso. Ela me indicou o curso de introdução da escola, da qual ela faz parte, ela é membro da Escola Lacaniana de Psicanálise, e eu fui fazer o curso de introdução. Esses cursos ainda existem na escola. Raquel Abreu está no Canadá, por isso a pergunta. Ah, tá. Ok, a Raquel Abreu está no Canadá. Eu já tinha conversado com ela um outro dia, ela me contou isso de estar no Canadá, mas isso que eu falei, negócio de nome para mim é meio complicado. Esses cursos de introdução ainda existem na escola. O que eu acredito, Raquel, com relação a você, se, por exemplo, um curso de introdução, você poderia até pensar em ver com a viabilidade de acompanhar, mas isso nunca seria uma formação. Como curso de introdução, ele não é uma formação, ele é exatamente isso que está dizendo, ele é uma introdução à psicanálise para que você possa ali começar a se entender com tudo que está envolvido. Quem sabe a escola depois não pensa numa possibilidade do curso de introdução ter uma opção online, não para formar psicanalistas, porque primeiro psicanalista não se forma, né? A formação é a formação, ela vai nos acompanhando ao longo da trajetória. Então, assim, poderia haver uma possibilidade, que eu não sei, isso teria que ser muito discutido na escola, talvez um curso de introdução que tivesse aulas online, não com esse objetivo de formar ninguém, que fique claro. Com relação à escola, né, depois de um certo tempo, que é o tempo de cada um, que é sempre o tempo lógico,
eu pedi para entrar como membro da escola, depois eu comecei na minha clínica, que aí daria para fazer uma live inteira sobre as questões da clínica, e a escola, a formação, ali está presente o real da formação. Né? O real é aquilo que a gente não tem como simbolizar, é aquilo que não tem como dizer e que simplesmente vem, invade. Né? Então, a gente lida o tempo todo com o real da formação. Então, há, sim, dificuldades, às vezes, entre os membros. É uma sociedade feita de gente, né? Bípedes. Então, há problemas, há dificuldades, e aí volta e meia tem questionamentos, mas será que não é melhor sair e tal? E eu, como encontrei uma frase maravilhosa, que para mim serviu como que é uma escola para mim, e que me colocou fora dessas questões imaginárias que uma escola ou qualquer grupamento humano tem, não fora do imaginário, porque é impossível, né? Mas para eu não ficar muito tomada por essas questões, a escola tem várias coisas maravilhosas, né? Uma transmissão maravilhosa, pares que eu acho que uma das coisas mais importantes de uma escola é você ouvir pessoas que têm um percurso muito mais longo, tanto cronológico como lógico, nas suas análises, na transmissão, poderem dizer que sim, psicanalista, nem todas as análises vão dar certo, que houve determinada ocorrência que fez um analisando desistir e que depois o psicanalista pôde se ver naquela cena. Então isso é muito bom, porque na clínica você está sozinho, Então você tem ali os seus pares que falam disso, né? E a frase que eu trouxe, esse livro também eu recomendo muito, Isidoro Weg, Os Discursos e a Cura, e ele é também da Companhia de Freud. Ele é um livro, Os Discursos e a Cura, muito focado na questão da clínica, né? Mas, assim, quando eu li ele dizer o seguinte: um analista é pelo menos dois, aquele que sustenta a sua prática e aquele que faz dela a sua reflexão. Isso é Lacan, citado por Isidoro Weg nesse livro. E aí ele complementa dizendo o seguinte: e a escola é um dos espaços de reflexão sobre essa prática que cada analista sustenta cotidianamente. Então, essa prática que nós psicanalistas sustentamos cotidianamente na nossa clínica, a escola é esse espaço para reflexão, para essas trocas sobre a prática, né? Reflexão sobre essa prática que cada analista sustenta cotidianamente. Então, isso para mim é uma escola. Numa escola de psicanálise, há o tripé da formação, né, que foi estabelecido por Lacan, e isso eu sugiro leitura do ato de fundação, a resolução, que eu acho que estão nos escritos de Lacan. 20 minutos, né, que falta. Eu acho que estão nos escritos. Eu acho porque, como eu tenho isso em xerox, porque uma época eu fiquei estudando e levando para lá e para cá os escritos, é um livro desse tamanho, então eu acho que é lá que está. Então, o tripé da formação, que é a análise pessoal, a supervisão e os trabalhos em cartela. Esse é o tripé da escola. Hoje não vou me alongar aqui, até por causa do tempo. A escola lacaniana de psicanálise, ela tem como dispositivo de base o passe. E aí, então, mesmo que eu não vou falar agora de passe, que o passe é o que ocorre no final de análise. Alguém me perguntou algo sobre o final de análise, eu tentei trazer alguma coisa, mas eu não sei se vai dar tempo de falar. E aí depois vocês podem, talvez, pensar se vocês querem retomar a partir daqui, a gente reiniciar. Não sei se vocês quiserem falar aqui, mas aí fica difícil, assim, aí todo mundo tinha que dizer, eu quero, né? Acho difícil.
Ou então eu me proponho a depois gravar um vídeo e colocar no meu Instagram ou no YouTube, enfim. Aí eu avisaria até pelo Instagram o que eu pude fazer. Outras questões sobre estar nas redes nesse período de pandemia, né? Eu considero fundamental. A psicanálise tem algo a dizer e tem que dizer, né? A gente não pode estar fora ou fechado entre quatro paredes nesse momento, né? Os psicanalistas não podem, né? Sobre a análise online, alguns recortes que eu fiz a partir do trabalho que foi feito aqui nesses vários conversas de analista. Bom, algumas pessoas acham que querem continuar por aqui, então vamos ver. O Aloysio vai botar aí qual é o meu Instagram, tá? Por favor, Aloysio. Bom, sobre análise online, né? Falar é perder, né? Então, assim, eu já tinha até falado isso. Com a sessão online, a gente ainda perde, quer dizer, há uma perda ali, né? Que é do lado do analisante, mas nós também, psicanalistas, perdemos o contato visual, que quando o paciente está no divã não tem. Mas se você fizer análise por aqui, você não enxerga o olhar, você não tem outros, como é que se diz? Outras possibilidades de leitura sobre aquilo que está sendo dito, né? E isso é uma perda que não é qualquer, né? Perde-se o olhar, o acolhimento, o corpo no sentido físico do outro, que é aquele que te recebe com um abraço, com um sorriso, que te acolhe, né? Então, ela é mais difícil, mas é o que nós temos. Então, assim como a psicanálise, ela tem que estar no mundo, nesse momento, falando, né? Nós precisamos falar nesse momento, é necessário que a psicanálise se apresente e diga o que ela pode dizer, o possível de dizer, porque a psicanálise, ela não tem soluções prontas. É como eu falei, como é que fica o desejo agora? É o que cada um puder fazer, né, com isso. Então, assim, não tem como haver um ensinamento universal. Vou chegar aqui, vou explicar para vocês e vocês vão fazer isso, isso e isso. Isso para a psicanálise não, mas há o que a psicanálise possa dizer nesse momento. Então, a análise online, ela também vai ter que se dar, né? Não, a gente não vai atender, fechamos todas as portas, a gente não é comércio, né? Comércio, economicamente, está sofrendo horrores, mas fechou. Então, a análise online é o que a gente pode fazer, é o que nós temos, com todas as perdas implicadas aí. As lives e as análises que ocorrem com câmera, eu já falei da perda do olhar, não sei por que eu escrevi 2 vezes. E outra coisa que a tecnologia nos faz perder, a tecnologia falha, nos confronta com perda, castração, frustração, né? Mas é o que temos, então vamos usar o que temos. Por outro lado, em alguns casos, já ouvi psicanalistas falar de um estreitamento do laço transferencial nesse período de pandemia, uma vez que a vulnerabilidade toca a todos. Eu acho que isso, até gostei muito quando ele falou, quem falou isso foi o Christian Dunker, ou Dunker, que ninguém sabe. Né? A Ana Paula já me pegou aqui pelo pé. Ana Paula Gomes, que também é psicanalista, par da Escola Lacaniana de Psicanálise. Ela está falando aqui porque eu escrevi a questão 2 vezes, né? Porque fiz quase de madrugada, Ana Paula. A gente sabe que isso não responde, né? Estou me fazendo de boba. Então, assim, esse estreitamento... e o fato de... Porque do psicanalista, o analisando sabe pouco. Mas agora ele sabe que nós estamos na mesma vulnerabilidade, sujeitos às mesmas ocorrências que ele analisando.
Então aí há algo que já se interpõe de maneira diferente. Se disso vai poder surgir alguma coisa de um estreitamento do laço transferencial, eu acho bacana que a gente possa pensar nisso, mas eu acho que a gente vai saber alguma coisa depois, né? Obrigada, Alice, que você botou aí o meu endereço de Instagram. A gente vai saber depois. Outra pontuação interessante que eu ouvi é que esse momento cria uma memória transferencial. O que ocorreu nesse período entrará na narrativa de cada sujeito e pode levá-los a encontrar um fio narrativo diferente, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso vai ser uma marca, né? O que ela vai produzir depois, não se sabe. Assim como para as crianças, isso vai fazer parte da história delas, né? Muitas memórias boas, certamente, porque as crianças ainda estão num ambiente protegido e elas querem ver os amiguinhos, etc. Mas criança, estando com os pais e o ambiente não sendo de todo... já vou falar disso, Márcia Olthausen. Então, assim, se isso vai haver uma narrativa de sujeito que possa falar, dar a ele uma possibilidade de uma nova narrativa, só depois. Tem uma pergunta aqui: o resultado de um atendimento online é o mesmo que o presencial? Isso tudo, Marta, que a gente estava falando aqui, é que só depois a gente vai poder colher isso de uma maneira melhor. A gente vai recolher isso, vai poder pensar melhor. Eu acho que, assim, alguns casos, sim, talvez até andem mais. Eu escrevi algumas coisas aqui sobre sonhos, que eu pretendo entrar agora, mas a gente já acabou, e eu tenho várias perguntas para responder. E eu não sei se as pessoas se manifestaram que é para continuar, a gente continua ou não. Viu o Antônio lá de Floripa. Tá. Então deixa eu falar aqui. A Márcia perguntou: tem uma transferência diferente. Estamos na casa do paciente e o paciente em nossas casas. Quer dizer, isso que eu acho que o Christian Dunker estava se referindo, que principalmente crianças mostram a sua casa. Eu tenho uma paciente que eu atendo com câmera, necessidade de olhar da parte dela, e ela, assim, nem fico num lugar como esse aqui, num lugar que eu acho que é mais neutro, mas daqui a pouco ela está comentando o quadro, etc, né? Então, assim, está entrando na minha casa de uma maneira que não entraria em outras circunstâncias, né? Mas é como também a gente vai manejar isso para não tornar um pouco demais, né? O que atrapalha a análise, se tornando íntimo, né? Tem uma pergunta aqui do Antônio também, o Antônio, que é de Florianópolis. No atendimento online surgem situações em que o analisando demanda análise por escrito. Sério? Bom, eu não peguei assim, mas já ouvi falar. Eu acho que até no Conversa de Analista alguém falou sobre isso. Eu não saberia como seria possível funcionar uma análise por escrito, porque a gente já fica sem isso do presencial, daquele acolhimento que você vê o paciente, ele te vê, você pode abraçar, beijar, o olhar quando o paciente está sentado, e você tem ele no divã, tem a voz, né? Tem a voz. Então, assim, eu fico pensando como seria uma psicanálise por escrito. Você teve um caso assim, Antônio? Fala aí. Uma coisa que eu penso que o psicanalista também é ser humano. Há uma ideia muito equivocada do ser psicanalista como se ele fosse um Deus. Não, graças a Deus ele não é Deus. Graças a Deus. Eu não sei, eu acho que isso, assim, lá pelos anos 1980 tinha um certo folclore em torno disso. Paulo, né? Paulo Rocha. Eu acho que tinha um certo folclore em torno disso e sim, um fundo de verdade nisso. E Alice está falando sobre isso. E eu acho que hoje, assim, o psicanalista
Eu, como frequento uma escola de psicanálise, eu vejo ali que não está longe disso, muito longe, né? Do psicanalista se achar um Deus. E a Natália Figueira está falando que a análise de Freud foi por cartas. Mas naquela época não existia internet. Isso, a análise do Freud, né? Ele como analisante, foi por cartas. A Carol, isso tem a ver com o que Lacan falou do sujeito suposto saber. O sujeito suposto saber, ele pode estar num lugar endeusado, né? Vem cá, eu não sei se eu continuo, se eu não continuo, faltam 9 minutos. Tem que alguém gritar aí. Tem um monte de gente já disse para continuar. Então a gente continua. Mais um pouquinho, tá? Quando chegar a hora aqui, eu vou desligar e vou retomar. Márcia Olthausen falou sair do lugar de saber, sair do lugar de grande outro. Exatamente, porque o analisante, ele quer se colocar como objeto do grande outro psicanalista, porque é isso que ele sabe fazer, né? E quando você tem que girar o discurso de uma maneira que você, psicanalista, fique no lugar de objeto, para que o discurso dele possa girar e ele possa se escutar nessa posição, escutar suas próprias falas, né? Lícia continua. Vulnerabilidade, a questão da vulnerabilidade é assim, né, Paulo Rocha? Porque nesse momento não tem como a gente dizer que a gente não está submetido, não é dizer ou deixar de dizer, né? Aquilo que você não fala sobre você na clínica, até porque não interessa para o paciente eu chegar lá e contar meus tititis. Uma análise com um longo percurso, isso acontece sim, você bate um papinho, né? Mas é preciso muito percurso para isso, para que já esteja descolando daquela posição. Ela me ama, ou ele me ama, entendeu? Eu sou o queridinho da psicanalista, que era o queridinho da mamãe. Isso, né, Marta? Todo mundo está tendo que fazer uma adaptação a essa nova situação. Sim, isso de as pessoas falarem, eu tô com meu marido, não posso falar, o paciente, né, Marcinha? Alícia, um paciente meu passou a escrever, ele mora num lugar muito pequeno e quase sem privacidade. E tá funcionando, Alícia? Você acha? A Márcia disse que também já viveu o mesmo. O Antônio, acredito ser um ponto de partida para trabalhar essa dificuldade. Antônio, isso da pessoa querer fazer análise por escrito, né? E a Natália lembrou do Freud ter feito a análise dele por escrito. Freud fez análise com Flies através de cartas a Emília Lobato, que também é par na Escola Lacaniana de Psicanálise e é a minha psicanalista. A importância uma pessoa que escreveu em espanhol. A importância de las puertas. Deixa eu ver aqui. Hudson Padilha, trocar correspondências pode ter efeito, mas afirmar que é uma análise propriamente dita é outra. Continua, sim, continua. Fiz isso em 3 sessões, depois passamos ao atendimento por áudio. Legal, Antônio, muito legal, né? Muito bom.